E na Bíblia, Jesus, os homens de Deus deram aulas do que é ser humilde. Eu coloquei 4 textos aqui, porque se você for abrir um por um, aí não vai dar. Então eu queria colocar aqui para que vocês vejam. No Salmo 19:13, Davi disse assim: também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Por que Davi disse isso? Porque ele viu Saul. Saul, que foi rei, quando ele começou rei, ele não começou orgulhoso. Ele começou como, gente? Humilde. Começou humilde. Mas depois o tempo foi passando, ele deixou aquela humildade de lado, se exaltou e foi abatido. Você pode ter certeza, quando alguém é abatido, e agora é abatido por Deus, quando alguém é atingido por Deus, pode ter certeza que antes disso veio a soberba. E Davi, não querendo cair no mesmo erro de Saul, disse para Deus: ó meu Deus, não deixe que a soberba se assenhorie de mim, porque ele sabia, se eu empinar o nariz, eu vou ser abatido, como foi quem, gente? Saul. Aqui embaixo em Provérbios, Salomão disse: o coração do homem, o que faz? Se exalta, de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Também Salomão disse: em vindo a soberba, virá também o quê? A afronta. Mas com os humildes está a sabedoria. Aqui Tiago diz: antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste a quem, gente? Soberbos, mas dá graça aos humildes. O humilde, ele não tem dificuldade em ouvir. Você vê, o orgulhoso só quer falar, o humilde não tem problema de ouvir. É difícil ajudar, como Deus resiste o orgulhoso, o soberbo, é muito difícil ajudar um orgulhoso, porque o orgulhoso nunca está errado, ele nunca erra. Conhece pessoas assim? Ele nunca erra, ele sabe de tudo, ele não tem erros, ele não tem fraquezas. O orgulhoso, ele é um super-homem, ele não se dá o direito de errar, ele nunca erra. Eu falo ele, a mulher, ele, ela, vocês entendem. O orgulhoso, ele fala, quando na hora de alguém falar, ele termina a conversa. Isso acontece com a gente às vezes aqui. A gente atende a pessoa fala: eu estou com um problema. Pois não, senhora, pode falar. E isso, mas eu também faço isso, falo aquilo. Quando eu vou falar, a pessoa e começa a falar, e fala. E quando eu vou falar, mas também tem isso, mas eu também fiz isso, e eu faço aquilo. Já teve casos de a gente ter que falar assim: não estou conseguindo lhe ajudar. Porque você precisa fechar um pouquinho a boca e o quê? Ouvir. É difícil. O humilde de verdade, ele não tem problema em dar satisfação. Guarde isso, aprenda isso, por favor. O único que tem o direito e tem a capacidade de não ter que dar satisfação para ninguém e não ter problemas com isso, só tem um. Que é quem, gente? Deus. Único. Para qualquer outro, isso é um laço. Por exemplo, se eu ou você chegar num ponto que você diga assim: eu não preciso dar satisfação para ninguém, é muito perigoso. Muito perigoso. Porque quando você tem que dar satisfação a alguém, se reportar a alguém, você tem que ter o espírito submisso, de querer ouvir, de querer alguém que esteja acima de você e que diga: olha, faz isso, faz aquilo, isso aqui não é bom, isso aqui não é. Por exemplo, no meu caso, quem eu tenho? Minha esposa. É alguém que eu tenho que dar o quê? Satisfação, eu sou casado. Eu, no meu caso, o bispo. Tudo que a gente faz, pensa em fazer, é bom que eu tenha que dar satisfação para quem, gente? Para o bispo, para a liderança da igreja. E assim sucessivamente, os obreiros, a gente, você, ao seu marido, à sua esposa, em alguns casos, ter que consultar os seus filhos. Olha, pessoal, vem cá, eu estava pensando em tomar uma decisão. E além de tudo isso, nós estamos sujeitos a quem, gente? A quem, pessoal? A Deus. Porque se isso eu tiro do meu convívio, entra o orgulho. Eu vou ser abatido. Eu não posso sair de casa, acordar e enfrentar um dia que eu vou enfrentar inimigos, que eu vou enfrentar o mundo, que eu vou enfrentar problemas, sem antes consultar a quem, gente? A Deus. Tudo, você vai namorar com alguém, você quer se casar com alguém, você vai trabalhar em um lugar, você vai alugar um ponto para você trabalhar, você tem que dar satisfações
A quem, pessoal? A Deus. Porque não é o que está escrito? O plano dele é menor ou maior do que os nossos? Maior. Ele é quem sabe o que a gente não sabe. Mas o ser humano, infelizmente, tem tirado Deus da sua consulta, tem colocado Deus só na hora de pedir. É ou não é verdade? Isso eu tenho que fazer, isso, aquilo, mas quando Deus quer falar, por isso que hoje é o dia da humilhação, porque se você se humilhar e buscar em Deus ter esse espírito humilde, então Deus vai conseguir falar com você. É igual o aluno, para aprender com o professor, ele tem que ser o quê, gente? Humilde. Ele tem que reconhecer, o professor sabe mais do que eu, porque senão ele não senta ali para ouvir o professor. Deus resiste os orgulhosos, os soberbos. Ele na verdade odeia isso. Ele condenou a oração daquele fariseu lá em Lucas 18, vocês já leram isso? Eram dois, o fariseu e o publicano. Tanto é que foi nessa passagem que Jesus fala do fariseu e do publicano, que ele diz, os que se humilham serão exaltados, mas aqueles que querem se exaltar serão humilhados. Por quê? Porque o fariseu, ele subia no alto do monte e fazia uma oração para todo mundo ouvir. Ele dizia assim, eu jejuo tantas vezes por dia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu pago os meus dízimos, e eu não sou igual aos outros que não fazem. Você vê, a glória é totalmente para quem, gente? Para si. O orgulhoso é assim, ele só fala dele. Ele só fala de quem? Dele. Eu isso, eu aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque eu consegui isso, eu consegui aquilo. Eu não sou assim não, por isso que eu, já viu? Por isso que eu penso melhor, por isso que eu faço assim. Humilde, ele sabe quem ele é. Ele fala dos outros. Ele quer saber como é que o outro está, ele está ali para ouvir o outro, para ensinar. E o fariseu, ele era assim, ele queria se aparecer para todo mundo. Os super santos. Conhece gente que é super santa? Pois é, esse fariseu, ele era o super santo. Ele tinha orgulho de ser humilde. Orgulho de ser humilde. Já o publicano, na hora da oração, nem conseguia levantar a cabeça. Ele estava ali se humilhando para Deus, porque ele sabia que é dessa humilhação, verdadeira humildade, que vem a honra. Qual foi, pessoal, o primeiro pecado da humanidade? Começou aonde? Aonde, pessoal? No céu. Por causa de quê, pessoal? Por causa do orgulho. Orgulho, é soberba. Lúcifer queria estar acima de Deus. Você vê que quando esse foi o argumento que ele usou com Adão e Eva, lá no jardim, ele falou, vocês vão comer e vocês podem ficar em qual posição, gente? Acima de Deus. Desde lá da criação, o homem queria estar acima de Deus. Todo mundo, pessoal, já nasce com um pouco de orgulho. Queira você aceitar isso ou não. E a gente precisa fugir disso, porque senão Deus vai nos resistir. Quem está entendendo, pessoal? Você não pode ter problema nenhum de ouvir. Você não pode ter problema nenhum de assumir os seus erros. Você não pode ter problema nenhum. Às vezes a pessoa diz, mas eu não vou perder essa batalha. O fulano, essa conversa tem que terminar, e o fulano tem que reconhecer que ele está errado. Mas e se você não estiver? Se eu não estiver? Não pode nos ferir. Isso não fere para o humilde. A gente, para você ter ideia, a gente vê isso até na própria obra de Deus. Quantos casos vocês não têm ideia de pessoas que entraram na obra de Deus e vieram para uma entrevista conosco, e quando vieram para entrar, vieram com as duas mãos assim, para onde? Para onde? Para trás. Sim, senhor, pastor, eu quero. E os anos se passaram, entrou o orgulho, quando foram repreendidos, viram as costas e às vezes abrem a boca e ligam a internet, aí ficam falando cobras e largatos. Saiu a humildade e entrou o que, pessoal? O orgulho. Eu nunca vou sair! Eu nunca vou fazer isso! Saiu a humildade e entrou o que? O orgulho. Veja o que Deus fala através de Isaías aqui. Versículo 9. Ai daquele que contende com o seu Criador. Você não pode nunca contender com Deus. Nunca! Quando Deus falar, nunca você pode se voltar para Ele. Ai daquele. Você vê que quando na Bíblia fala ai, está querendo dizer que as consequências vão ser
terríveis. Ai daquele que contende com o seu Criador. O que é contender contra o Criador? É eu querer ir contra a palavra dele. A palavra dele manda eu ir para um lado, eu tenho que ir para o lado que Deus está mandando. Amém, gente? Ele diz, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, porque nós sempre fomos o que, pessoal? Barro, nós viemos do barro. Como que o barro, eu barro, você barro, vamos dizer a quem nos formou, que fazes? Ou a tua obra, ou não tem mãos? Eu não posso contender contra o próprio Deus. Uma coisa, para finalizar e nós irmos ao vídeo, você precisa meditar. Só para você. Quem eu sou nas minhas atitudes? Orgulhoso ou humilde? Só você pode dizer. Ninguém. Eu não posso dizer se você é orgulhoso ou humilde, porque não é a aparência, é o espírito. É a aparência, pessoal? Não, é o espírito. É o espírito. Não é porque é pobre e às vezes se veste mal que é humilde, ou tem uma condição melhor e se veste bem quer dizer que é orgulhoso. Não. Não é a aparência, é o espírito. E o nosso interior, só quem conhece é Deus e você. Amém. Então, tem que haver esse espírito de humildade para que você se mantenha em constante humilhação.